Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Fernando Moretti Fernandes Nabarro e estou aqui para gravar o nosso plano de aula, que vai ser dado por função quadrática. Então, vamos lá. Bom, peguei primeiramente um exercício aqui da Federal que está relacionando duas grandezas. Quais são essas grandezas? Saldo dado por S de t com t, que é o tempo em dias, para t dentre o intervalo 1 a 45, tá ok? Bom, e aí ele traz aqui algumas opções de alternativas onde uma delas somente vai estar correta. Para a gente poder analisar isso daí e fazer a interpretação correta, nós vamos montar essa função graficamente, tá ok? Então vamos lá, relembrando alguns conceitos aí que nós já vimos e inserindo alguns outros. Primeiro, termo geral da função é dado por f de x igual a ax² mais bx mais c, de modo que quando a é positivo, a gente vai ter a concavidade da parábola voltada para cima. Isso nos mostra que a gente vai ter um ponto de mínimo na nossa parábola, o qual é o vértice dela, tá? Quando o nosso A for negativo, ou seja, menor do que zero, a concavidade da parábola fica invertida, ela fica voltada para baixo e nós temos um ponto aqui em cima que é dado por um ponto de máximo, tá ok? Bom, continuando aqui, nós temos a análise do valor de C, do nosso termo independente aqui. O termo independente ele mostra pra gente exatamente onde a nossa parábola vai cortar o eixo y. Bom, além disso, as raízes da função que nós já vimos, nós temos lá que f de x precisa ser igual a zero, ou seja, a gente vai realizar a substituição de f de x por zero, tá? Bom, quando a gente faz isso, nós caímos numa equação do segundo grau. E para resolver uma equação do segundo grau, lembrem lá que a gente usa a formulazinha de Bhaskara, tá? E não podemos deixar de lado que as nossas raízes elas indicam exatamente onde a nossa parábola vai cortar o eixo x. E para a gente calcular o vértice, que é o que nós vimos no slide anterior, nós temos aí coordenadas de x e y, certo? O x do vértice é dado por menos b sobre 2a. Já o y do vértice é menos delta sobre 4a. Qual é o valor do delta? Relembrem lá que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Tá ok? Esses são os pontos mais importantes para a gente marcar graficamente a parábola. Bom, vamos começar a fazer análise aí então do nosso problema. Essa é a função dada pelo nosso exercício, onde o C já está valendo 1.400, então vai cortar o eixo Y em 1.400. Bom, para calcular as raízes, a gente precisa que o f de x seja zero. Nesse caso, é o S de t quem precisa ser zero. Substituindo na formulazinha de Bhaskara, da equação da resolução do segundo grau, a gente vai ficar com esse trambolho enorme aí, só que quando nós fizermos os cálculos bonitinho, a gente vai ficar com isso daí, ó, para o nosso valor de t, que é o tempo, né? Bom, simplificando, a gente fica lá com 240 mais 40 divididos por 20, ou então 240 menos 40 divididos por 20, o que nos dá dois valores para t, um sendo 14 e o outro sendo 10, beleza? Bom, feito isso, a gente já vai ter aí três pontos que pertencem à parábola. Um em relação a c, certo? Um em relação ao coeficiente c. Cortar o eixo do y significa dizer que o x vale zero. Olha aqui, ó, o x sendo zero e o y correspondente, o nosso czinho lá, 1.400. As raízes, para as raízes, a gente tem que o s de t é zero. Quem que é o s de t? Valores de y que estão correspondendo à nossa parábola e sendo zero. Tá ok? Quando o s de t é zero, quais são os valores de t? 14 e 10. Certo? Além disso, outro ponto super importante é o nosso vértice, calculado por menos b sobre 2a para o x. Substituindo os valores lá da nossa função, a gente vai ficar com menos 240 divididos por 2 vezes 20. Resolvendo isso daí, nós vamos ter que o x do vértice vale 12. Isto é o valor da nossa abscissa para o vértice. Já para o y, nós temos lá que ele é dado por menos delta sobre 4a, substitui o valor do delta e a gente vai chegar que o y correspondente é menos 40. Quem que é o x?
Quem que é o y aqui, de acordo com o nosso problema? X é tempo. Então, no 12º dia, a gente vai ter um y. Quem que é y? Saldo. Um saldo correspondente a este dia de menos R$40. Então, a nossa conta vai estar no negativo. Tá ok? Portanto, a gente tem a coordenada do vértice sendo 12 e menos 40. Ok? Anotando esses pontos no gráfico, olha o que nós teremos aqui. A nossa parábola com a concavidade voltada para cima, porque o nosso A é 10 positivo. A gente tem lá em cima, deixa eu passar para o próximo slide aqui que fica melhor a visualização. A gente tem lá em cima, cortando o eixo do y em qual ponto? Em 1400, que é o nosso valorzinho de C. Quem que é esse 10 aqui cortando x? É o T, que estava anotado ali como T duas linhas. Quem que é esse 14? É o T, uma linha que nós fizemos os cálculos ali através das raízes que cortam o eixo do x. E quem que é esse ponto aqui embaixo? É o vértice, neste caso um ponto de mínimo. E qual que é o valor que eu deixei anotadinho aqui embaixo, que nós acabamos de calcular? 12 para o t, então t igual a 12, e o S de t, o saldo da conta, sendo menos 40. Tá ok? Bom, com essa análise aqui, nós já conseguimos resolver o nosso exercício. Então, vamos ali para o próximo slide. Ele pergunta assim, cara, o saldo está aumentando, ele está afirmando, né? O saldo está aumentando em todos os dias do período. Olha aqui, ele está aumentando em todos os dias do período? Claro que não, né? Então, a primeira alternativa está incorreta. E na segunda, ele está dizendo que diminuiu em todos os dias do período. Olhe para o lado direito do nosso gráfico, ele está diminuindo em todos os dias? Não, erradíssimo. Já na letra C, ele fala que o menor saldo ocorreu em t igual a 12. Bom, o menor saldo, o saldo menor foi de quanto? Menos R$40. Em qual dia que ocorreu esse saldo negativo? No 12º dia. Tem algum valor para baixo disso? Não. Então, o menor saldo foi de menos R$40 no 12º dia. Ops, aqui, agora sim. Então, qual que é a nossa alternativa correta? É a letra C. Beleza? Então, letra C é a nossa resposta correta. Na letra D, ele diz que o menor saldo no período foi de R$12. Foi R$12? Não, nós calculamos lá e o menor saldo foi de menos R$40. E na letra E, ele afirma que o saldo foi positivo em todos os dias. É claro que não. A gente acabou de descobrir que no 12º dia o saldo era de menos R$40. Tá ok? Então eu fico por aqui e até a próxima. Valeu!